Nós temos trabalhado com a igreja subordinados ao tema, uma igreja que vive a graça sem limites. Esta palavra graça, que permeia a Bíblia de maneira especial no Novo Testamento e de maneira muito clara na carta mais teológica do Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele aborda com muita propriedade que essa graça de Deus traz para nós a bênção da salvação. Quando ele escreve uma carta para o jovem pastor Tito, ele diz para aquele jovem obreiro, no capítulo 2 da sua carta, a partir do verso 11, dizendo que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Essa graça que é expressa de forma muito assim perceptível na pessoa do Senhor Jesus, ele nos ensinou sobre aquilo que todos os seres humanos procuram em todos os tempos. Todos nós procuramos felicidade. Não há ninguém aqui nesta manhã, dos que estão presentes, como daqueles que estão acompanhando esse culto, que se estiverem sã juízo, diga: eu não quero ser feliz. As pessoas buscam tenazmente alcançar a felicidade, muitas vezes por motivos completamente errados. Porque Deus criou o ser humano para ser feliz. Foi por isso que Isaías, o profeta, quando ele profetiza sobre a vinda do Senhor Jesus, ele fala que o seu governo seria um governo que traria felicidade às pessoas. É por isso que os anjos, quando falam sobre o nascimento do Messias, os anjos afirmam que aquela notícia era de muita alegria. Eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque na cidade de Davi, ou seja, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. O grande sermão de Jesus em Mateus 5, que está, eu creio, aí na tela, queria que você lesse comigo os versos que eu pretendo falar nesta manhã. Diz assim: Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante que o sermão das bem-aventuranças, e essa palavra bem-aventurado, na língua original é a palavra que significa algo que preenche de maneira completa e total o ser humano. É a bondade de Deus expressa através do seu favor, da sua graça, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas houve um elemento intruso nesta criação humana, aquilo que a Bíblia chama da queda, do pecado, onde Paulo, o apóstolo, afirma que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Essa morte passou a todos os homens. Quando Deus criou o homem e o fez à sua imagem e semelhança, o ser humano, que é uma complexidade, da qual, por mais que haja um avanço científico, tecnológico, jamais alguém pode definir o que era o ser humano. Mas o ser humano que foi criado por Deus foi colocado no jardim do Éden. E ali no jardim do Éden, diz a Bíblia, que o homem era feliz porque ele estava sob o governo de Deus. Ele estava dentro do reino de Deus. Ele estava em condições de viver essa vida, experimentando o propósito de Deus. Eu posso afirmar que o homem estava vivendo sob a graça de Deus. Essa palavra graça, Karen, na língua original, significa um favor que eu não mereço.
algo que eu preciso, mas eu não mereço. Mas Deus, pelo seu grande amor que nos amou, nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança e nos colocou no lugar de graça. Mas quando o homem desobedeceu a Deus, a vida que antes fora projetada para experimentar a plenitude da graça do reino de Deus, esta vida agora se torna em desgraça, pelo afastamento de Deus. E a sentença nos é, de forma contundente, afirmada na palavra, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19: porquanto do suor do teu rosto ganharás o teu pão, porque fostes tomado da terra, porque tu és pó, e ao pó hás de tornar. Agora Jesus vem e diz: bem-aventurados os pobres de espírito, diz uma versão, mas eu gosto mais da versão humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Irmãos, o que foi que tirou a felicidade do homem? Foi afastamento de Deus. E o que fez o homem se afastar de Deus? Foi a sua empáfia, foi a minha empáfia, foi o meu orgulho, o seu orgulho que nos afastou de Deus. Porque lá no capítulo 3 de Gênesis, diz no verso de número 5, que a serpente, tomando uma forma em que ela podia dialogar com o ser humano, ela nos rastejava até aquele momento, ela chega para Eva e diz: olha, você pode desobedecer, porque você vai se tornar igual a Deus. O orgulho de ser igual a Deus. O homem, sendo homem, quis ser igual a Deus. E aí ele se afastou de Deus e caiu em desgraça. Pode estudar a história da humanidade. Há um desejo no homem de ser mais do que ele é. O salmista diz que Deus olha do céu para o ser humano, olha para a minha estrutura, para a sua estrutura, e Deus se lembra de que nós somos pó. Como diz lá Deus no livro de Gênesis: tu és pó e ao pó tornarás. O homem sendo homem, a mais extraordinária criação de que se tem notícia. Eu costumo dizer que não existe nada mais bem feito do que o ser humano. O problema é que o homem se afastou da graça, da presença de Deus, e passou a viver em desgraça. Que coisa maravilhosa é o ser humano, embora sendo mortal. O salmista fala no Salmo 8: Senhor, o que é o homem? O que é o homem? O homem é a coroa da criação de Deus. Cada um de nós foi tecido na mente e no coração de Deus. Então você precisa olhar para isso. O salmista diz assim no Salmo 139, versos 13 e 14: Senhor, eu te louvo, Senhor, porque de um modo maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são, Senhor, as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Mas quando o homem se afastou de Deus, ele passou a viver um tempo terrível de desgraça. É por isso que a gente vê a humanidade aí, essa desgraça. Mas Jesus, o homem que saiu lá do reino de Deus, do domínio de Deus no Éden, Jesus agora diz o seguinte: bem-aventurados, felizes os humildes de espírito, porque o orgulho afastou o homem de Deus, mas agora para voltar ao reino é necessário que nós nos tornemos humildes. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino de Deus.
Ou seja, porque deles é a possibilidade de experimentar essa graça de Deus. Porque daqueles que são humildes há a possibilidade de entrar no reino. O evangelho da cruz de Jesus Cristo é o único que tem poder de tirar o homem mais orgulhoso desse mundo e torná-lo humilde para entrar na presença de Deus. O evangelho tem esse poder de trazer para nós o reconhecimento de que não é natural em nós seres humanos. O evangelho é aquele que tem o poder de transformar o caráter orgulhoso do homem em um caráter humilde para a glória de Deus. Só o evangelho pode fazer isso e mais nada. Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Então, voltar para o reino que foi perdido pelo pecado. Entrar no reino é algo que nós mais precisamos. É por isso que eu prego o evangelho, é por isso que eu creio no evangelho, porque como diz Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 1, verso 16, dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja que coisa interessante, lá no Gênesis, o homem sendo homem, quis ser Deus. Agora Jesus, a expressão máxima da graça, que era Deus, diz Paulo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, dizendo: meus irmãos, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou a isso, mas tomou a forma de homem, e humilhou-se, e esvaziou-se a si mesmo. Essa palavra aqui no grego é a palavra gnosis, ou seja, ele se esvaziou, tomou a forma de servo. Ou seja, enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, Deus não pode reinar. Enquanto eu acho que as coisas acontecem a partir de mim e por causa de mim, Deus não pode ser Senhor. E se Deus não é Senhor, não pode haver felicidade. Porque onde Deus não é Senhor, não há graça. E onde não há graça, existe o reino das trevas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 1, verso 13, ele diz o seguinte: que esse Deus bendito nos tirou do reino das trevas e nos transportou, presta atenção nisso, nos transportou para o reino do seu Filho Jesus Cristo. Quer ser feliz? Seja humilde. E a humildade não tem a ver com o que você sabe. Humildade não tem a ver com o que você deixa de saber. Humildade não tem a ver com o que você tem ou deixa de ter. Humildade tem a ver com a sua relação com Jesus. A filosofia, todos sabemos, é a mãe das ciências. E o pai da filosofia, segundo os gregos, e o mundo evoluído, foi Sócrates. Um homem que praticamente viveu o tempo inteiro na sua cidade. Uma mente fora do comum. Estava eu essa semana lendo sobre ele, e o estudo feito sobre a sua mente por um neurocientista, dizendo que são cérebros que estão sendo estudados, que eles são fora do normal. Por exemplo, uma pessoa super inteligente, super dotada, acima da média, ela tem 160 de QI. Poucos têm isso. E os que têm são pessoas angustiadas. Só que era um homem muito inteligente. E ele disse o seguinte: olha, uma pessoa sábia fala pouco do que sabe e nada do que não sabe. Agora, na projeção de Jesus, na relação com ele, lá em Mateus capítulo 11, verso 29, ele diz o seguinte: meus queridos, aprendam de mim,
que eu sou manso, que eu sou humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É feliz quem é humilde. Humildade não é natural do nosso caráter. Por causa do pecado, nosso caráter tem esse detalhe, terrível detalhe, de querer ser mais do que somos. Usando um linguajar para que os adolescentes possam entender, de querer aparecer, de querer chamar atenção para si, de achar que a vida gira em torno de nós, de achar que os nossos dons, nossos talentos são porque nós somos o último pacote da cocada preta. Tem gente que é assim. Só que quem faz isso de Jesus vai ter a sua alma enfadada, cansada. Aprenda de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, embora sendo Deus. Que coisa maravilhosa. Ele não se apegou a isso, mas humilhou-se, e ao ponto de ser morto, e morte de cruz. E diz Paulo em Filipenses 2, verso 11, pelo que também Deus o exaltou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? O Senhor, para a glória de Deus, o Pai. A humildade faz parte do caráter do cristão. Às vezes a gente quer impressionar o outro, mas não impressiona a Deus. É bom que nós sejamos humildes. Quer ser feliz? Seja humilde. Quer ser feliz? Seja humilde.